Fala galera, bem-vindos ao canal. Bora para a análise de escanteios da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, o Campeonato Brasileiro Série C está dividido em dois grupos, né? Então a gente costuma analisar os grupos de forma separada. Nós temos aqui o grupo A com 6 rodadas, um total de 30 jogos, com 43% de vitórias para o time mandante, 27% de empates e 30% de vitórias para o time visitante. Quanto ao percentual de escanteios, nós vemos aqui que está empatado, né? 50% de over e 50% de under. Quanto aos gols, um percentual bom aqui de 73% de over 1,5 e 27% de under 1,5. Bom, na rodada passada do grupo A, nós tivemos aí 5 jogos. Foram 2 vitórias para o time mandante, 1 empate e 2 vitórias para o time visitante. Quanto ao percentual de escanteios, nós tivemos 3 jogos over e 2 jogos under. Quanto aos gols, nós tivemos 4 partidas com mais de um gol e 1 partida com menos de 2 gols. Olhando a tabela do grupo A, nós vemos aqui que esse grupo está com uma média baixa, né? Apenas 9,67 escanteios por jogo. Agora, analisando o grupo B, nós temos 6 rodadas, um total de 30 jogos, com 33% de vitórias para o time mandante, 50% de empate, 17% de vitórias para o time visitante. Então aqui nós estamos tendo bastante empate no grupo B, né? Uma taxa bem alta de empate, 50%. Quanto aos escanteios, nós temos uma taxa alta também para over aqui, 70% de over contra 30% de under. Então esse grupo está saindo bastante escanteios. Acredito que de repente seja até por conta dessa taxa de empate aqui de 50%. Então, como os jogos têm dado empate, os times têm corrido atrás do resultado e feito bastante escanteio. Acredito que seja isso. Nós temos aqui 60% de over 1,5 para gols e 33% de under 1,5 para gols. Bom, na rodada passada nós tivemos uma vitória apenas para o time mandante, 3 empates e uma vitória para o time visitante. Quanto aos escanteios, nós vemos aqui que foram 4 jogos over e 1 jogo under apenas. Então mantendo aí a taxa de over bem alta, né? E nos 5 jogos foram os 5 jogos com mais de um gol. Analisando a tabela desse grupo, a gente vê que eles têm uma média bem alta de 11,37 escanteios por jogo. Então esse grupo aqui está com uma média muito boa para apostar em over. Tem saído bastante escanteio nesse grupo B aqui. Isso aí então galera, sem mais delongas, vamos analisar os confrontos dessa rodada. Nós temos aqui o primeiro jogo entre ABC e Imperatriz, dia 8/6 às 16 horas. Bom, esse jogo aqui está com uma probabilidade de 9,33 escanteios, está dando uma tendência para under. A gente vê aqui que a média do ABC é de 9,67, a média do Imperatriz de 9 escanteios por jogo. Então uma média que não é muito alta, apesar aqui que o over está ganhando, né? São 3 jogos over contra 2 jogos under. Mas assim, um percentual muito baixo de vantagem para o over. Então não vejo uma partida muito boa para apostar no pré-game. A gente tem poucos dados sobre Imperatriz, né? Porque só tem 2 jogos. Numa partida o Imperatriz fez 8 cantos, na segunda ele fez 3 apenas. O ABC fez 3 cantos no primeiro jogo, 2 no segundo. Pouco escanteio, né? E apenas no terceiro aí que ele foi melhor, de 6 escanteios. Então é isso aí galera, uma partida que eu não vejo estatísticas boas pra gente estar apostando no pré-game não. Bom, o próximo jogo é entre São José e Boa Esporte, dia 8 às 16 horas também. Esse jogo aqui está com uma probabilidade de 10,75 escanteios. Tem uma tendência boa para over, né? A gente vê aqui que são 4 overs contra 1 under. A gente tem 100% de over no jogo de São José, 67% de over no jogo do Boa Esporte. A gente vê aqui que eles também têm uma média boa de cantos a favor, né? São José com 6 e Boa Esporte com 6,33. Então é um jogo bom para a gente estar apostando no over. Quanto a race eu não recomendo, né? Porque a gente vê que o São José já tem 2/5 e o Boa Esporte também tem 2/5. Então não tem nenhuma vantagem aqui para nenhum dos lados. Próximo jogo é entre Remo e Volta Redonda, dia 8 às 17 horas. Nós temos aqui uma probabilidade de 9,83% de escanteios para esse jogo. A gente vê aqui que o Remo tem uma média boa, né, de 11,67
Mas a média do Volta Redonda não é boa não, a média é ruim, de 8 escanteios. Vendo aqui o confronto de over e under, nós temos 3 overs para o Remo e 2 unders para o Volta Redonda. Então tá meio que empatado esse confronto de over e under, mas acredito que o jogo que tem a tendência para ser over. Como tá saindo muito escanteio nesse grupo B da Série C, acho que vale a pena apostar em ser uma partida para over. A gente vê aqui que o Remo tem uma média muito alta a favor, né, de 8 escanteios, uma média bem boa. E que a gente pode acreditar nesse jogo também, um Race 5 para o Remo. Ele já tem 2 Race 5. O Volta Redonda não chegou a fazer nem 5 escanteios nos jogos que ele teve fora de casa. Foram 4 escanteios em cada jogo. Então acredito aí que o Remo fazendo bastante escanteio, o Volta Redonda contribuindo aí com uma média de 4. Talvez a gente tenha uma partida para over. Bom, o próximo jogo é Atlético Acreano e Paysandu, dia 8 às 19 horas. Nós temos uma probabilidade de 9,17 escanteios para esse jogo. Tá com uma taxa baixa, né? A gente vê aqui que o Atlético Acreano tem apenas uma média de 8 escanteios. E o Paysandu tá até com uma média razoável de 10,33. No confronto de over e under nós temos 3 overs contra 2 unders. Então tá equilibrado. Mas acredito que é um jogo que tem tendência para ser under. Porque a gente vendo aqui, são 2 times que fazem muito pouco cantos a favor. O Atlético Acreano está com uma média de 3,5 e o Paysandu com uma média apenas de 3. Então essa média de 66% de over aqui para o Paysandu é por conta do adversário, né? Que o Paysandu cede bastante escanteio, 7,33. A gente vê aqui que o Paysandu fez 5 no primeiro jogo, fez 3 apenas no segundo e só 1 no último jogo. Então, o adversário é que fez bastante, por isso que o Paysandu está com over, com 2 overs jogando fora de casa. Então, como são 2 times que fazem poucos cantos a favor, não costumo apostar em over, acredito que seja under. Apesar que o Paysandu cede bastante escanteio, mas o Atlético Acreano também faz pouco, então não adianta muito, né? Bom, o próximo jogo é entre Tombense e Juventude, dia 8/6 às 19h15. Nós temos aqui uma probabilidade de 12,33 escanteios para esse jogo. Uma média bem alta, né? Uma média muito boa. A gente vê que o Tombense aqui tem uma média de 12,67 jogando em casa. E Juventude uma média de 12 escanteios jogando fora de casa. A gente analisando aqui o over e under, a gente pode ver que está com uma taxa de 100% para os dois, de over. Então são 6 overs em 6 jogos, né? Então a gente não tem como fugir de acreditar que vai ser um jogo para over, né? É um jogo muito bom aí pra gente ter mais um over. A gente vê aqui que o Juventude faz poucos escanteios, mas cede muito, cede 9,33. E vai enfrentar o Tombense que faz bastante escanteios. Então dá sim para acreditar que está muito favorável para over. E também incluir na estratégia aí de Race 5 para o Tombense, né? A gente vê que o Tombense já tem 3 Race 5. Nos 3 jogos jogando em casa ele fez Race 5. E o Juventude já cedeu 3 Race 5. Então jogando fora de casa, o Juventude cedeu Race 5 em todos os jogos. E de repente a gente pode até arriscar um Race 7 também para o Tombense, né? Já que o Juventude cede muito. Bom, o próximo jogo é entre Botafogo e Globo no dia 9, às 18 horas. Esse jogo está dando uma probabilidade de 9,5 escanteios. É um jogo que eu não acho muito bom para a gente estar apostando no pré-game, porque a gente pode ver aqui que está empatado, né? Over e under. Nós temos 3 overs contra 3 unders. E eu acredito que é um jogo que pode dar qualquer um dos dois resultados por causa disso. Pode ser over ou pode ser under. E o que a gente pode tentar extrair desse jogo aqui é talvez um Race 5 para o Botafogo. A gente vê que o Botafogo tem 2 Race 5 e o Globo já cedeu 2 Race 5. O Botafogo faz uma média razoável aqui de cantos a favor, 6,67, mas cede muito poucos escanteios, apenas 2. A gente olhando os jogos aqui do Botafogo, a gente vê que ele cedeu 2 escanteios no primeiro jogo, 1 no segundo e 3 no terceiro. Então está cedendo muito pouco escanteio mesmo. E o Globo a gente vê que cede bastante, cede 6 escanteios por jogo.
A gente vê que ele cedeu 8 no primeiro jogo, 3 no segundo, foi pouco, mas já cedeu 7 no terceiro jogo. Então talvez um Race 5 aí para o Botafogo nesse jogo. Quanto ao over e under, vai depender mesmo do que vai acontecer no jogo, né? Porque pelas estatísticas aqui está empatado, fica difícil da gente dar uma previsão boa. Bom, o próximo jogo é entre Santa Cruz e Confiança, no dia 9 às 18 horas. Esse jogo está com uma probabilidade de 10,92 escanteios. Nós vemos aqui que o Santa Cruz tem uma média boa de 10,33 e o Confiança uma média muito boa também, de 11,50. Analisando o confronto de over e under, nós temos 4 over contra 1 under. Então o jogo aqui tem uma probabilidade muito boa aí para over. Até porque o Santa Cruz tem uma média a favor boa, 6,33, e o Confiança uma média a favor boa também, de 6 cantos por jogo. Então uma partida muito boa para over. Quanto a race, não recomendo, porque a gente vê que o Santa Cruz tem 2 race, 2 race 5 e 2 race 7, e o Confiança um race 5 e um race 7. E olhando aqui no HT, a gente vê que eles estão meio que equilibrados. Santa Cruz com uma média de 2,67 escanteios no primeiro tempo, e Confiança uma média de 3,5 escanteios no primeiro tempo. Quando costuma ser meio que equilibrado assim, não gosto muito de arriscar no race 5 não, porque não vejo muito favorito. Bom, o próximo jogo é entre Ipiranga e Luverdense, no dia 9 às 18 horas também. Esse jogo está com uma probabilidade de 11,08 escanteios. Ipiranga está com uma média boa de 11,67 escanteios em casa. E o Luverdense está com uma média boa também, de 10,50. Só que a gente analisando aqui over e under, a gente vê que não tem muita vantagem, né? São 3 jogos over contra 2 jogos under. Mas se a gente pegar aí a média do grupo B dessa série C, que está dando bastante over, dá pra gente tentar acreditar aí que vai ser um jogo de over. Esses dois times têm uma média razoável de a favor e contra, então acredito no jogo aí que tem uma tendência para over, mas muito porque tem saído bastante over nesse grupo B, porque olhando esses outros dados aqui a gente vê que o over não tem tanto favoritismo assim, é apenas uma partida a mais. Bom, o próximo jogo é entre Ferroviária e 13, no dia 10 às 20 horas. Esse jogo está com uma probabilidade aqui de 9,75 escanteios. A gente vê que o Ferroviário tem uma média muito ruim de 6,5 escanteios. E o 13 está com uma média bem alta aqui de 13 escanteios. Mas eu vejo que esse aqui é um jogo ruim para a gente estar apostando no pré-game. A gente vê aqui que no confronto aqui de over e under tá 3 unders contra 2 overs. Então o jogo aqui está com uma tendência para under, porque o Ferroviário faz muito pouco escanteio e cede muito pouco também. E o 13 está com essa média alta porque o 13 cede muito escanteio. Está com uma média de 8 escanteios contra. Mas como o Ferroviário faz muito pouco, então acredito que isso não vai influenciar muito. A gente tem uma tendência para under. Não vejo um jogo bom para a gente estar apostando no pré-game. Bom, o último jogo aqui é Sampaio Corrêa e Náutico, no dia 10 às 20 horas. Esse jogo aqui está com uma probabilidade de 8,08 escanteios. Uma taxa muito baixa, né? No confronto aqui de over e under a gente vê que são 3 unders contra 2 overs, mas acredito aí que esse jogo tem uma tendência muito alta para under mesmo, para ter pouco escanteio, porque a gente vê aqui que a média do Sampaio Corrêa é de apenas 1 escanteio por jogo, né? A gente vê lá que no primeiro jogo ele fez 1 escanteio, no segundo fez 1 escanteio, então muito pouco mesmo. Então é um jogo para under e de repente pode ser que saia um race 5 pro Náutico. O Náutico já tem 2 race 5, como o Sampaio Corrêa praticamente não faz escanteio, então se o Náutico for para cima para conseguir escanteios, o Náutico aí é grande favorito a fazer o race 5. Bom, essa foi a análise da 7ª rodada, galera. Como eu faço no final de todo o vídeo, gosto de destacar os jogos que eu acho bom pra gente estar apostando. Então eu separei 3 jogos aqui que eu acho bom pra gente apostar. Primeiro é São José e Boa Esporte, no dia 8 às 16 horas. Esse jogo aqui tem uma taxa boa de 10,75 escanteios e é um jogo bom para over, né? A gente vê que o São José e o Boa Esporte tem uma média a favor boa, de 6 e de 6,33. E aqui a taxa de over e under está dando 4 overs contra apenas 1 under. Então é um jogo bom para over nessa rodada. O segundo jogo que eu tenho para destacar é Tombense e Juventude, no dia 8 às 19h15.
É um jogo aqui que está com uma probabilidade bem alta de 12,33 escanteios. A gente vê aqui que a taxa de over e under estão 6 overs para nenhum under, então 100% de over para esse jogo. E também um jogo bom para estar apostando no Race 5 aqui a favor do Tombense. A gente vê que o Tombense já tem 3 Ace 5 e o Juventude já cedeu 3 Ace 5. O Juventude cede muitos escanteios, né? Cede 9,33. Então é um jogo muito bom para apostar no Race 5 e talvez quiser arriscar um pouco mais no Race 7. O Juventude já cedeu 2 Ace 7 também. E o último jogo que eu tenho para destacar nessa rodada é Santa Cruz e Confiança, no dia 9 às 18 horas. Esse jogo está com uma probabilidade aqui de 10,92 escanteios. A gente vê que são dois times que têm uma média a favor boa, né? Santa Cruz 6,33 e o Confiança de uma média de 6 escanteios. E a taxa de over e under aqui está dando 4 overs contra 1 under apenas. Então uma tendência boa para over. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo para a 7ª rodada aí da Série C. Lembrando que esse aqui não é um canal de tips, é um canal de análise mesmo. A gente está analisando e cada um seguir sua intuição aí e apostar, né? Então recomendo que na hora que você for apostar, você assista o vídeo de novo, dá um pause aí, analisa todos esses dados, porque não dá assim, porque também assim não dá para comentar sobre todos os dados, porque o vídeo ficaria muito grande. A gente tem aqui os dados sobre HT, sobre FT, esses gráficos de percentual de over e under. Tem os números aqui para Race, Race 5, Race 7, então são muitas informações. Então eu aconselho que cada um aí volte o vídeo, pause, dá uma olhada em todos esses dados e aí siga a sua intuição, né? Se quiser também dar uma olhada aí na tabela de escanteios, tem um link aí na descrição do vídeo. E é isso aí, galera, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí para você receber as nossas notificações. Deixe seu comentário aí sobre o seu palpite, o que você acha dessa rodada. E até a próxima. Boas apostas e bons lucros. Valeu, galera!